meu povo, hoje a dica vai sobre emendatio e mutatio libelli. E a primeira coisa que você tem que saber, a lógica disso, é que a sentença, quando o juiz for proferir a sentença, o juiz está vinculado aos fatos descritos na peça acusatória. A sentença tem que guardar relação com os fatos descritos na peça acusatória e não guardar relação com a definição jurídica, com a classificação atribuída pelo Ministério Público na denúncia ou querelante na queixa-crime. Então a primeira coisa que você tem que verificar é que o MP na denúncia e o querelante na queixa-crime vai descrever fatos e depois ele vai dar uma definição jurídica a esse fato. O juiz ele está vinculado aos fatos descritos na denúncia. A sentença, na hora da sentença, o juiz tem que guardar relação, e por isso que tem o princípio da correlação, com relação aos fatos descritos na denúncia. Ele não está vinculado à classificação atribuída pelo Ministério Público, à definição jurídica atribuída pelo Ministério Público ou querelante na peça acusatória. É por isso que nós temos a emendatio libelli e a mutatio libelli, é para preservar esse princípio da correlação. Na emendatio libelli, ocorre quando o juiz, na hora de proferir a sentença, ele vai dar uma definição jurídica diversa daquela atribuída pelo MP ou querelante na peça acusatória, mas sem que tenha ocorrido qualquer alteração, sem nenhuma modificação dos fatos descritos na peça acusatória. Então o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, ele vai dar uma definição jurídica diversa. Vejam que não teve alteração dos fatos descritos na denúncia ou queixa e o juiz pode, ainda que seja uma definição jurídica por um crime mais grave, pode o juiz dar uma definição jurídica diversa. Querem ver o exemplo? Imaginem que o Ministério Público, na denúncia, descreva o seguinte fato: Wilson, Pedro e João se associaram para vender drogas e atribui a esse fato a definição jurídica, considerando que se trata do crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. O processo tramitou sem modificação dos fatos, chegou no momento da sentença. O juiz ele vai olhar, ele vai verificar os fatos, ele estará vinculado aos fatos e o juiz ele vai considerar, mas MP, isso não caracteriza crime de associação criminosa. MP, Wilson, Pedro e João se associaram para vender drogas, não é associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Isto caracteriza o crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006, que seria o crime de associação para o tráfico. Então, nesse caso aqui, o juiz ele vai emendar o libelli, vai emendar a peça acusatória, vai ajustar, vai adequar aquele fato que está descrito na peça acusatória à classificação jurídica, à definição jurídica adequada. Beleza? Tranquilo? Vejam que o réu ele se defendeu dos fatos, não tem nenhuma violação do princípio de imparcialidade, não há nenhuma violação do princípio contraditório da ampla defesa. Isto é emendatio libelli. Agora, na mutatio libelli, que tem previsão no artigo 384 do Código de Processo Penal, na mutatio libelli, ao longo da instrução, surge uma prova nova, surge um fato que não estava descrito na denúncia, que altera a classificação daquele fato, altera a definição jurídica daquele fato. Perceberam? Altera toda uma circunstância, um elemento que não está contido na peça acusatória, que vai alterar a definição jurídica. Então vejam que na mutatio surge um fato novo ao longo da instrução que não estava descrito na denúncia, que vai alterar a classificação, vai alterar a definição jurídica daquele fato. Olha só, encerrada a instrução sem entender cabível, nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elementos e circunstâncias da infração penal. E aí o que tem a pegada? Aqui que tem a importância. Não contida na acusação, o juiz ele tem que proceder de acordo com o artigo 384 do Código de Processo Penal. Ou seja, o MP terá que aditar a denúncia. Então como é que funciona isso? Imagine a seguinte situação. Imaginem que o Ministério Público
ele descreveu o fato, Wilson subtraiu um celular e atribuiu a esse fato o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Então descreveu o fato e deu uma definição jurídica. E ao longo da instrução vem a informação de que a informação da vítima ou de uma testemunha que Wilson empregou ameaça para a subtração. E esta informação, a ameaça, essa circunstância não está descrita na denúncia. E vejo que essa circunstância altera a definição jurídica daquele fato, não mais caracteriza o crime de furto. A pergunta é, pode o juiz condenar pelo crime de roubo aqui? Pode o juiz, de acordo com essa circunstância nova que surgiu ao longo da instrução, pode o juiz condenar com crime de roubo? O juiz aqui, ele estaria guardando relação com os fatos descritos na denúncia? Claro que não. Não, o juiz aqui, se ele condenar pelo crime de roubo, esta sentença é nula porque ele não observou o princípio da correlação. Essa sentença é nula porque foi proferida sem que estivesse relacionada aos fatos descritos na denúncia. Vejam que esse fato de ter ocorrido uma ameaça, essa informação surgiu ao longo da instrução. E esta informação, a circunstância não contida na denúncia, ela não pode servir para o juiz, servir com o juiz como elemento para o juiz decidir. O que tem que ser feito aqui? Tem que ser feito de ser dado vista ao MP, tem que ser dado aqui o MP, ele vai ter que pegar e aditar a denúncia fazendo integrar esse fato na denúncia. Depois, vista para a defesa se manifestar, se necessário for, uma instrução com depois debates orais, e aí sim, debates finais, e aí sim o juiz pode proferir uma sentença condenatória, agora pelo crime de roubo, mas com base naquele aditamento da denúncia. Agora sim ele está observando o princípio da correlação. É o que se extrai do artigo 384 do Código de Processo Penal. Então o juiz teria que aqui, o Ministério Público teria que aqui aditar a denúncia, ou queixa no prazo de 5 dias, e depois tem que se dar vista para o defensor se manifestar num prazo de 5 dias, depois vai ter uma instrução, vai ter uma instrução com inquirição de testemunhas e novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento, e aí, ao final, o juiz vai proferir a sentença estando adstritos aos termos do aditamento. Esse é o procedimento da mutatio libelli. Então, emendatio libelli não surge fato novo. Emendatio libelli não há alteração nos fatos descritos na denúncia. O juiz simplesmente dá uma definição jurídica diversa. Na mutatio libelli surge uma circunstância nova não descrita na peça acusatória. E aí o MP terá que aditar a denúncia, vista para a defesa se manifestar em uma instrução, e depois das alegações finais o juiz pode proferir sentença adstrita aos termos do aditamento. Beleza? Espero que você tenha entendido. Um beijo carinhoso e afetuoso para os meninos, um abraço, meu senhor, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!